Olá, o meu nome é Karen Balém, eu sou fonoaudióloga e hoje eu vou conversar com você sobre a reabilitação auditiva. O que as pessoas perdem, né? O que as pessoas não ganham ou não sabem quando elas não realizam uma reabilitação auditiva, a importância da reabilitação auditiva. Eu trabalho com a reabilitação auditiva, muitas pessoas que usam principalmente implante coclear, adultos que usam implante coclear me procuram, pessoas que usam aparelho auditivo para saber o que acontece depois que a gente coloca a tecnologia auditiva. Então as pessoas vão em busca da tecnologia auditiva, um aparelho auditivo, um implante coclear. Muitas pessoas acham que isso é automático, né? Que eles vão colocar a tecnologia rapidamente e vão se adaptar, mas isso não acontece. Para muitas pessoas o treinamento auditivo, o treinamento cognitivo, toda a continuidade dessa reabilitação é importante para as pessoas entenderem o porquê e como acontece a escuta no cérebro. Então, o ouvir, ele não é automático quando a gente coloca uma tecnologia auditiva. Então, um adulto que passou muito tempo ouvindo e de repente perdeu a audição, ele coloca a tecnologia auditiva, um aparelho auditivo, um implante coclear. Alguns se adaptam rapidamente, outros precisam de um treinamento auditivo. Muitas vezes, quando as pessoas são mais velhas, junto com esse treinamento auditivo, a gente realiza um treinamento cognitivo para que as pessoas aprendam a se adaptar com a tecnologia. O que a tecnologia faz? O que o aparelho auditivo faz? O que o implante coclear faz? Eles devolvem a escuta, eles abrem a porta que dá acesso às informações auditivas para o cérebro. Então, essa porta aberta, né, uma vez aberta, precisa de um treino específico para poder se adaptar. E o que as pessoas perdem quando elas não realizam um treinamento auditivo e cognitivo? Então, vamos lá. Hoje vocês vão viver comigo, junto comigo, um pedacinho desse treinamento auditivo. Então, primeiro, as pessoas colocam um aparelho auditivo ou colocam um implante coclear, e aqui eu tenho que deixar bem claro, existem diferentes graus de dificuldade entre as pessoas são diferentes, cada indivíduo é único, né? Eu recebo pessoas que, por exemplo, colocaram um implante coclear e que tem muita dificuldade de escuta, e a gente começa o nosso treinamento pela parte de detecção do som. Tem ou não tem som e de atenção aos sons. Tem pessoas que ouviram durante muito tempo e que têm perdas ali moderadas, severas, colocam o aparelho auditivo e precisam de um treino diferenciado. Então, cada um é único. A primeira coisa que acontece, quando a gente não ouve bem, quando a gente começa a perder a audição, a gente tem o hábito de pedir para as pessoas repetirem. A gente faz bastante assim, ó. Hã? Quê? Né? O tempo todo a gente tem esse hábito de pedir para repetir. Muitas vezes a pessoa coloca o aparelho auditivo, coloca o implante coclear. É claro que a gente vai ouvir, você vai ouvir através de uma tecnologia auditiva e você muitas vezes mantém esse hábito. Quê? Né? Porque você acha que o aparelho ou que o implante tem que fazer tudo para você, né? E que a pessoa tem que repetir prontamente aquilo que foi dito, certo? Muitas vezes isso vai acontecer, você vai pedir para repetir, a gente vai usar estratégias para pedir para a pessoa repetir, também existe como, mas assim, se eu peço o tempo todo para repetir, eu não paro para tentar compreender, eu acabo não treinando o meu cérebro para ele ser ativo nesse processo de escuta. Ele precisa estar ativo. Como que eu deixo o meu cérebro ativo nesse processo de escuta? Então, olha só. Primeiro, dê atenção ao que foi dito, né? Porque você pode estimular o seu cérebro a ir em busca de pistas contextuais, né? Por exemplo, eu estou dentro de um supermercado, né? Mais ou menos assim, o que será que eu posso estar escutando dentro desse contexto? Ou eu ouvi uma parte dessa mensagem, eu não ouvi tudo. Então, de que maneira eu posso fazer um fechamento diante do meu contexto e diante daquilo que eu ouvi? E aí não pedir imediatamente, quê? Aguarde uns minutinhos, às vezes o cérebro demora um tempinho para processar aquela informação que você recebeu. Então aguarde um pouquinho, veja se realmente precisa pedir para repetir tudo, se pode pedir para repetir apenas uma parte. Então treina o cérebro para essa escuta ativa. E aí o comportamento de pedir o tempo todo,
que deixa o meu cérebro passivo. Ele só fica esperando para receber e ele não se esforça, né? Ele não tem aquele comportamento de esforço para, não, mas o que realmente foi dito? Que palavras daqui eu compreendi que eu posso aproveitar? E aí, quanto mais você pede para repetir, mais incapaz você se sente. Você usa esse que como uma muleta e o tempo todo fica acessando a pessoa para que ela repita para você. Isso diminui a sua confiança e reforça às vezes a ideia para algumas pessoas, por exemplo, que usam o aparelho auditivo, de que usar o aparelho auditivo não funciona, porque afinal de contas você continua o tempo todo pedindo para repetir. Além do mais, né, você pede o tempo todo para repetir, acaba estressando esse ambiente familiar. Então isso pode partir uma orientação assim, ó, como você orienta os seus familiares, né? Como você se porta diante disso. Então, né? Escute ativamente. Como que a gente escuta ativamente, tá? Espere alguns segundos para processar aquela informação. Muitas vezes o cérebro, ele precisa de um pequeno tempo para processar aquilo que ouviu. Essa é a primeira dica. Segundo, use pistas contextuais. Ouviu só metade da informação, mas tem todo um apoio ali do contexto, né? Do ambiente em que você está, tá? Exemplo, num supermercado, ou existe toda uma previsibilidade de assunto. Vocês estão conversando sobre determinado assunto. É ruim quando a pessoa usa tecnologia auditiva, né? E ouve a mensagem, de repente outro já começa a falar sobre outro assunto, daí a pessoa perde essa pista contextual. Então também avisar as pessoas da família, né? Avise quando for mudar de assunto, porque eu tô me apoiando ali na conversa, também nas pistas contextuais. Nós estamos falando sobre o quê? Né? E aí já fica mais fácil de direcionar aquilo e pegar, né, as pistas contextuais. Por exemplo, assim, ó, repetir de forma estratégica. Por exemplo, eu entendi que você me falou que tem que ir ao mercado, mas eu não compreendi toda a mensagem. O que mesmo você vai comprar lá? O que mesmo você quer que eu compre lá? Né? Então, ajude a pessoa que está se comunicando com você a entender o que de fato você não entendeu dentro daquele contexto e dentro daquela mensagem, tá? E se preciso, fale... Reformula, fala outra vez o que você precisa que eu faça, fale novamente, fale mais devagar. Então, o falar mais devagar é muito mais eficiente do que o falar alto. Afinal de contas, se você usa o aparelho auditivo, se você usa o implante coclear, o seu problema não é volume, é processamento da informação. Então, o falar mais pausadamente faz com que o seu cérebro consiga processar melhor a informação e você vai entender todas as partes do que foi dito, certo? E se você é fonoaudiólogo, como treinar essa habilidade no consultório? Simular situações em que a pessoa precise fazer uma escuta no ruído e que ela não precise recorrer imediatamente repete a mensagem, por favor. Então, falar sem apoio, sem olhar para os lábios, enfim, falar palavras, falar com o seu paciente e pedir para ele realmente fazer uma escuta ativa. Preste atenção no que eu vou lhe dizer e tente compreender as palavras que eu estou dizendo, né? Isso pode partir em um contexto fechado, né? Eu vou dizer para vocês frutas. Verifique se você compreende o nome das frutas que eu estou dizendo. Agora eu vou falar nome das pessoas da sua casa. Verifique se você está compreendendo esses nomes destas pessoas. Agora eu vou falar uma frase e dentro dessa frase eu vou colocar frutas. Veja se você consegue identificar as frutas que eu coloquei, né, os nomes de frutas que eu usei nessas frases. E aí o treino pode ir avançando no sentido de que agora vamos fazer com um ruído de fundo, um barulhinho de chuva no fundo? Vamos fazer esse treino agora com uma música concorrente aí, né? E os tipos de ruído auxiliam ou interferem de formas diferentes durante o treino, né? Existe, por exemplo, se eu colocar um som de chuva competindo com fala, é um nível de dificuldade. Se eu colocar uma música em língua portuguesa, por exemplo, né, na nossa língua, e fala ao mesmo tempo, é um outro nível de dificuldade e um nível maior de complexidade, porque competir português com português, a pessoa vai ficar tentando entender para onde vai ter que prestar atenção, né?
o volume, né, a intensidade também desse som vai interferir nesse processo. Se o som estiver mais alto do que a pessoa que está falando, né, tudo isso interfere nesse momento. Então, pedir para repetir tem que ter estratégia, tá? Peça para repetir quando for extremamente necessário e, em vez disso, tente fazer uma escuta ativa. Será que eu realmente não entendi? Será que eu preciso de um tempo maior para processar? Será que através das pistas contextuais nessa conversação eu consigo extrair o máximo de informações e depois sim eu pontuo exatamente o que precisa de fato ser repetido? Então são estratégias importantes e faz parte do treinamento auditivo e cognitivo. Você está treinando o seu cérebro no dia a dia, no contexto das atividades diárias. Então é muito válido e muito importante, certo? Outra coisa, colocar o aparelho auditivo e insistir na leitura labial. Olha só, a leitura labial tá lá no manual da escuta. Eu ensino os pacientes que usam o aparelho auditivo, que usam o implante coclear, a usarem a leitura da fala, a leitura labial. Então, a olhar para os lábios e entender o que a pessoa está falando através dos lábios. É um recurso fantástico, maravilhoso, auxilia muito em ambientes onde a escuta não é favorável, auxilia muito a entender o contexto da pessoa. Quando é pouco iluminado, você, claro, não vai entender o que a pessoa está falando, não vai dar para fazer a leitura dos lábios. Só que se eu tiver só apoio no contexto da leitura labial, eu também tô no apoio visual. Eu não tô treinando o auditivo, eu tô sempre aqui, eu tô sempre usando esse recurso. Eu não exijo que o meu cérebro faça conexões reais de escuta, pensando na escuta. Eu tô só no apoio da leitura labial, eu tô só no visual. Certo? Então eu tô pedindo auxílio da boca para que ela me auxilie na escuta e não tô treinando a escuta. Então, ó, o olho passa a ser o principal canal sensorial e não a orelha, e não o ouvido. E é ele que precisa prestar atenção e não só o rosto. Então a gente usa estratégias, por exemplo, quando a gente treina os pequenininhos, a gente usa o rosto, todo o contexto para começar a treinar, mas muitos momentos a gente precisa passar só para a orelha, certo? Porque senão as pistas vão o tempo todo ser o apoio dessa fala. O cérebro mantém a visão como porta de entrada para compreensão, né? E deixa a parte auditiva em segundo plano. E daí a plasticidade do cérebro não acontece, tá? Aumenta a insegurança, agora sim, aumenta a insegurança nos ambientes que tem pouca luz, aumenta a insegurança quando as pessoas estão falando com você e você usa máscara, e estão usando máscara, né? Porque daí você não tá vendo a boca das pessoas, certo? Aumenta a insegurança com o uso do telefone, certo? Porque não tem apoio dos lábios. Então, o que fazer? Treinos auditivos sem o apoio visual. Ouvir de olhos fechados, tentar entender o que foi dito. Você pode pegar um pequeno trecho, um pequeno vídeo, entender o que foi falado no vídeo. Ouve novamente sem olhar para os lábios da pessoa, para tentar entender o que a pessoa está dizendo e não olhar para os lábios dela, certo? Até porque no contexto do dia a dia as pessoas conversam com a gente se movimentando, viram de costas. Então eu também tenho que aprender essa escuta ativa ali. Tá? Não olhar só para a boca. Então, não elimine a leitura labial da sua vida, mas não use ela como muleta. Procure em alguns momentos do seu dia fazer um treino que seja exclusivamente de escuta. É muito importante. Também aqui, ó, usar o aparelho auditivo e não prestar atenção aos sons. Olha só, a etapa de prestar atenção aos sons é a mais importante de todo o treinamento auditivo. Poucas pessoas sabem que estratégias simples de atenção e não sabem como se presta atenção aos sons, ela é eficaz no treinamento auditivo. Então, olha só, o cérebro acaba não registrando as informações como uma informação útil, tá? Ele fica o tempo todo ignorando a fala, ignorando os sons e não traz aquilo como uma informação útil. Então, a atenção aos sons é a etapa mais importante e ela é desafiadora porque poucas pessoas fazem isso de maneira efetiva. Então, ó, quando você ignora os sons, o cérebro entende que aquilo não é importante, deixa de priorizar os estímulos, tá? Perde a oportunidade de fazer um treino natural ali na hora em que você presta atenção aos sons. Então, eu vou te dizer que ignorar é desperdiçar exercícios que podem ser muito eficazes no dia a dia,
certo? E a atenção aos sons é a base da discriminação. Se eu quiser discriminar bem, entender a diferença entre os sons, entender cada vez mais uma quantidade maior de palavras, a atenção é importante para isso, certo? E o que fazer então para prestar atenção aos sons? Primeiro, identifique os sons da sua casa, certo? Poucas vezes a gente para ouvir, né? Essa semana eu estava atendendo uma menina, uns 8, 9 aninhos, que usa implante coclear, a gente estava treinando, e aí por alguns momentos eu falei assim, agora a gente vai parar. Vamos prestar atenção naquilo que a gente está ouvindo, né? E aí teve um barulho de moto, depois teve uma buzina, certo? Então essa parada para prestar atenção nos sons do entorno, né? Agora, por exemplo, tá chovendo bastante aqui. Tem o barulho da chuva. A chuva faz um barulho quando ela cai, por exemplo, em cima de um ar-condicionado, ela faz um tipo de som. Quando ela bate no parapeito da janela, ela tem outro tipo de som. Vamos explorar esses sons da gota de chuva, vamos explorar os sons do ambiente, como fica o ambiente. Que mais? Né? Quais são os outros sons? Será que tem a voz de alguém? Será que tem o som de alguma outra situação que esteja acontecendo? Será que alguém ligou o micro-ondas? Será que alguém ligou o computador? Será que alguém está assistindo televisão e tem um barulhinho de fala? Que sons estão no ambiente? Será que alguém está lavando a roupa? Será que eu sei que esse som é da máquina de lavar, ou eu estou ouvindo um barulho e não atribuir significado? Prestar atenção é começar aos poucos a atribuir significado para tudo que está chegando. E para que eu atribua significado ao que está chegando, eu preciso estar atento, né? Sentar na varanda, ouvir os passarinhos, ouvir os carros passando, ouvir o som do vento, né? Essa semana ventou bastante aqui na nossa cidade, então ouvir o som do vento. Tudo isso é um treino, né? Um treino para que o seu cérebro entenda o que é prestar atenção. E aí, assim, ó, envolva os seus familiares, porque muitas vezes a pessoa que recém ativou a tecnologia auditiva, dependendo do estágio em que você está, você não consegue fazer isso sozinho. Então peça para que as pessoas chamem a sua atenção, ó, você está ouvindo o micro-ondas? Olha, você percebeu que começou a chuva? Você está ouvindo a chuva? Muitas vezes a gente vai chamar a atenção do familiar e nesse momento ele vai dizer, é mesmo, não tinha prestado atenção, não tinha percebido que realmente iniciou e que tem o barulho de chuva. Então chame a atenção para os sons até que ele seja capaz de fazer essa atenção. E se você tem a perda de audição, pergunte a eles, que som é esse? Você está ouvindo barulho estranho? Eu não consegui atribuir um significado para ele. O que é isso? Né? Começa dentro de casa, vai evoluindo para outros tipos de ambiente, né? No restaurante, né? Que é mais tumultuado, é mais difícil. Não, mas será que eu escuto barulho de talheres aqui? Será que eu escuto barulhos de pratos batendo? Será que tem algum outro som que parece ser o ventilador, o ar-condicionado? Né? Será que tem mais vozes de homens, de mulheres? O que tem aqui que eu consigo diferenciar e discriminar no meio de tudo isso aqui que está acontecendo, né? São exercícios e treinos que a gente pode inserir no nosso contexto diário, certo? Crie rituais de escuta, né? 5, 10 minutinhos, né, por dia. Vai lá na varanda, respira, aproveita para respirar, ouça o ambiente. Isso é muito importante, certo? Então, prestar atenção é o primeiro passo para aprender a escuta, né? Quem ignora essa etapa de prestar atenção perde a oportunidade de ensinar ao cérebro que isso é possível e que isso é necessário. Outra coisa que as pessoas fazem muito é ficar hiperfocado na escuta de antes. Então, passou a vida inteira ouvindo e de repente coloca um implante coclear ou um aparelho auditivo porque passou a não ouvir mais. E aí fica com aquele foco, não, mas o passarinho não cantava assim, o som tá diferente. Não, mas o som do carro tá ruim, tá diferente. Então, fica com foco e é normal, é natural a gente ficar com esse foco. Eu já contei pra você que o nosso cérebro tem armazenado todos os registros, tá? E todos os registros de som é muito comum. Eu ouvi um som novo, por exemplo, o cachorro late. É normal eu ir lá no arquivo que está no meu cérebro, que era um cérebro ouvinte, e buscar aquele registro daquele cachorro que estava latindo para que tenha mais ou menos algum tipo de semelhança. É normal, nossa, mas micro-ondas fazem esse barulho, mas aqui eu tenho outro registro de som para esse micro-ondas, e aí você vai ter que criar esses novos registros, certo? Então,
o treinamento auditivo e cognitivo, mas o treinamento auditivo, sobretudo, vai te ajudar e vai te ensinar a ir em busca desses novos registros. Então, quando a pessoa está hiper focada na escuta anterior, ela não está se adaptando à tecnologia auditiva, ela está fazendo realmente um processo inverso, né? O reclamar que a escuta não é igual faz com que você não se adapte à tecnologia. E aí sim é necessário, muito necessário, um treinamento auditivo específico para treinar as habilidades auditivas, para que o cérebro aprenda por repetição, né? O cérebro aprende por repetição, por emoção e por motivação. Então, às vezes, um treino com atividades repetitivas, né? Eu vou contar os sons, eu vou analisar se eles são longos ou se eles são curtos, eu vou analisar se eles são fortes ou se eles são fracos, eu vou analisar se esse som é fino, se ele é grosso. Toda essa análise, todo esse processo de treinamento auditivo faz com que você se adapte e fique menos hiperfocado nessa velha escuta e passe a ouvir os sons como eles são. Então você ocupa o seu cérebro com um treino efetivo em vez de ficar lá reclamando que não é como antes. Então começa a treinar e começa a se adaptar cada vez mais. Então o som captado pela tecnologia nunca vai ser igual ao som que é o som natural, certo? E se adaptar a isso, entender isso e treinar para conseguir melhorar cada vez mais a escuta é o grande segredo do treinamento auditivo e cognitivo e da reabilitação de quem usa um aparelho auditivo e um implante coclear. Então, a pessoa fica presa ao passado, rejeita os novos registros e isso impede uma adaptação natural, né? Impede que o cérebro faça essas novas conexões e consiga discriminar e identificar esses sons, tá? O foco exagerado no passado bloqueia essa plasticidade do cérebro, aumenta a insatisfação e muitas vezes a desistência, né? Ah, se não for igual eu não quero, se não for do mesmo jeito eu não vou querer essa escuta porque não tá bom, certo? Então não é do mesmo jeito e o treino é necessário para você se convencer de que agora a escuta acontece de uma nova maneira e pode ser desafiadora, mas é sensacional continuar com essa escuta ativa. A pessoa começa a pensar que não adianta, que não é o som que eu quero, não era bem assim, né? Então vamos lá. E como reverter isso, tá? Construa novos registros porque o seu cérebro está aprendendo a escutar. E não faça comparações. Pergunte-se, o que eu consigo ouvir agora que eu não ouvia antes? Certo? Então, quando a gente passa o nosso olhar para as possibilidades, né? Então, a gente tem que ter o ficar hiperfocado naquilo que eu ouvia antes e não consigo mais, faz com que eu não me abra para novas possibilidades. Quais são as novas possibilidades? Mas, afinal de contas, o que eu não ouvia antes do aparelho auditivo ou do implante coclear que eu comecei a ouvir agora? Que sons estão voltando para minha vida? O ano passado, uma paciente que tem uma dificuldade gigante, ela colocou primeiro um implante coclear, depois o outro. Ela me mandou um som, um áudio de um som. Ela falou, você sabe o que é isso? Eu falei, isso é uma cigarra. E ela mandou uma mensagem, eu nunca na minha vida tinha escutado o som da cigarra. Certo? Então são sons que vão voltando ou são registros novos que estão se criando, graças ao treinamento auditivo que ela vinha fazendo e o entendimento de o quanto a atenção aos sons e o quanto o desafio de entender os sons do entorno fazem parte do treinamento auditivo e cognitivo aqui, né? Anote no diário pequeno que sons você identificou, tá? E quais foram as situações de compreensão, né? De que ambientes você voltou a participar? Isso tira o foco da comparação e bota o foco na evolução. O início pode parecer estranho, artificial, portanto faça a reabilitação através de um treino auditivo e cognitivo, né? O cérebro vai reaprender a interpretar os sons. E o manual da escuta tá aí, prontinho para você aprender a reabilitar e treinar essa escuta ativa, de forma ativa. Esse conteúdo e muitos outros estão lá no manual da escuta. O cérebro tem uma grande plasticidade. O que significa isso? Tem uma capacidade de se adaptar e de se reorganizar. Então, como que o treinamento auditivo vai ajudar esses pacientes? Vai expor o cérebro a sons repetitivos, a repetição vai fortalecer as conexões, vai criar novas memórias auditivas
confiáveis, você vai se sentir seguro. O treinamento auditivo vai tirar você desse julgamento e desse hiperfoco, você vai aprender várias estratégias para melhorar isso. Em vez de pensar que está diferente do que você lembrava, o cérebro se ocupa em se reorganizar. E aos poucos os sons deixam de parecer estranhos e passam a ser naturais, porque o cérebro começa a dar sentido para aquilo que ele escuta, tá? É só assim que vai ficar mais natural, certo? E isso gera uma grande autonomia. O paciente percebe que consegue entender mais e melhor sem precisar fazer essas comparações com o passado, né? Então o segredo, deixa de comparar e começa a treinar. Outra questão importante, não colocar o aparelho auditivo ou não colocar um implante coclear o tempo todo. Se eu estou trabalhando com um registro, eu preciso que esse som chegue de forma constante. Quando a gente usa uma tecnologia auditiva, um aparelho auditivo, um implante coclear, a gente já sai perdendo, tá? Por quê? Porque a gente escuta, eu escuto, quem ouve bem, escuta 24 horas ao dia. Inclusive quando está dormindo, consegue escutar os sons. Quem usa a tecnologia já vai dormir e já retira essa tecnologia. Então ali já é um tempo que o cérebro fica sem o estímulo auditivo. E aí, somente com o estímulo constante, contínuo, o tempo todo, da hora que acorda até a hora que vai dormir, é que o cérebro vai se habituar, vai se acostumar a esses sons. Então a importância de usar o aparelho auditivo o tempo todo, a importância de usar o implante coclear o tempo todo, a importância de fazer a verificação da programação constantemente, de fazer um exame todos os anos, porque a perda pode piorar, sim, né? No caso de quem usa aparelho auditivo, pode haver uma piora da escuta e aí o exame vai mostrar. Muitas vezes você não vai perceber com o seu aparelho auditivo se for algo sutil, e aí os ajustes precisam ser feitos na programação para que você continue recebendo um som de qualidade, certo? Tem pessoas que têm o hábito de sorrir. Terça-feira eu falei isso para uma paciente minha. Sabe aquele hábito de sorrir, dizer que sim, né? Concordar com tudo, mas na verdade você não ouviu nada do que disseram? Então ela riu. Por quê? Porque esse é um péssimo hábito. Você não está treinando para entender. Você está dizendo que sim. Por quê? Porque é mais cômodo, mais fácil. O cérebro não precisa fazer tanto esforço para entender. O cérebro gosta de um confortinho, tá? Ele gosta de ficar confortável. Treinar ele é exigir dele, às vezes é cansativo e é desgastante. Então ele procura esse conforto. Lá pelas tantas ele começa, sim, sim, eu entendi. Eu só concordo, mas não entendo. Então esse hábito também é muito ruim. Tente entender o que foi dito. Peça a repetição sempre que necessário, usando estratégias para pedir essa repetição. Use a sua tecnologia constantemente. Se você estiver muito conectado ao passado, fazendo hiperfoco a como você escutava antes e não pensando em agora como pode escutar, o treinamento auditivo ele foi feito especialmente para você. E adultos que usam tecnologia auditiva podem e devem e vão se beneficiar muito do treinamento auditivo e cognitivo, certo? O cérebro precisa aprender a lidar com as situações do dia a dia. Escutar não é automático, escutar é treino, é repetição, é dedicação, é um esforço que se faz e que vale muito a pena, certo? Então, primeiro, lembre-se de deixar a porta para esse cérebro aberta. Como você deixa essa porta aberta? Usando a tecnologia auditiva, seu aparelho, seu implante, todos os dias, o dia inteiro, com uma programação adequada, com um bom mapeamento de fala, você garante a entrada da informação com qualidade, para que a gente possa treinar todas as habilidades auditivas, para que a gente possa treinar as habilidades cognitivas e para que você avance na sua escuta, tá? Uso constante, programação, mapeamento de fala e um treinamento auditivo e cognitivo. Olha só, ouvir é como ir até a academia, né? Então o cérebro é o nosso equipamento de ginástica, a gente precisa treinar ele, exigir dele até que ele responda pra gente como a gente gostaria que ele respondesse e se adapte com a tecnologia. Seja feliz com a sua tecnologia auditiva, esteja sempre dentro dos ambientes sociais, use estratégias de escuta, lembre-se de que o ouvir não é automático, você tem que fazer a sua parte, preste atenção aos sons e use a sua tecnologia. Não é uma opção ficar sem, viu?
é preciso, é necessário, é importante que você use, porque eu já falei que a verdadeira escuta acontece no cérebro. A gente não tá falando só de uma orelha, a gente tá falando do cérebro. Um abraço grande para vocês e até a próxima semana, até a próxima live.